surge porque o livro do Apocalipse, ela não fala da destruição do mundo. O livro do Apocalipse fala da destruição do mal, da destruição do pecado e o início de uma vida perfeita que todos nós sonhamos. Eu lembro que uma vez eu estava ouvindo aquela música da Damares, Apocalipse. É um clipe que você vai acompanhando ali a música e as imagens, e as imagens que aparecem é de prédios caindo, tudo pegando fogo, a terra em terremotos, e a cantora dizendo, no Apocalipse. O povo morrendo e ela dizendo, no Apocalipse. Como terminar de assistir um vídeo desse e não ficar com medo do Apocalipse? Só tendo conhecimento das Sagradas Escrituras para não ficar com medo. Então eu quero parabenizar a igreja por separar esses domingos para estudarmos o livro do Apocalipse. Porque quanto mais nós estudamos, mais compreendemos que a mensagem do Apocalipse é uma mensagem que traz paz, traz conforto e traz também esperança. Amém? Antes de nós começarmos aqui a abrir a Bíblia, eu quero recomendar à igreja alguns livros. Eu sou assim, quando tenho oportunidade, quando eu tenho a experiência de ler alguns livros que realmente foram bastante impactantes para mim, eu recomendo. Tem esse livro aqui, de Ron Closet, que é A Revolução do Espírito. É da Casa Publicadora Brasileira. Eu li esse livro ano passado, já tinha ouvido falar desse livro e foi extraordinária a experiência. E tem um outro que eu li esse ano, que é de Loudon Fromm, que é A Vinda do Consolador. São 2 livros onde os autores dedicam aí atenção a falar sobre o Espírito Santo. E é incrível, igreja, que quanto mais nós estudamos sobre o Espírito Santo, mais percebemos que precisamos aprender mais. E o outro livro que eu quero recomendar a vocês é esse livro aqui, ó, O Grande Conflito. Nós, às vezes, damos muita atenção a essa questão, né? Fim do mundo e uma série de coisas aí que a Bíblia fala. Mas O Grande Conflito é um livro que traz um esclarecimento histórico e fala muito bem sobre essa questão do fim da história humana, eu falo no sentido de pecado, né? E esse início a qual Deus promete de vida eterna para todos nós. Então, são 3 livros aí que eu recomendo à igreja, e eu acredito que vai ser uma bênção se você tiver a oportunidade de adquiri-los. O Grande Conflito, a igreja está distribuindo esse ano, né? Você pode adquirir o seu, é só fazer um pix de R$100, né, irmão Demétrio? Né? Deus está usando essa igreja para distribuir esse livro gratuitamente e muitas pessoas já estão sendo abençoadas. Nós já tivemos acesso a alguns relatos de pessoas que começaram a ler o livro Grande Conflito e já estão se impressionando com as verdades deste livro. Muito bem, igreja. Jonas, você já conseguiu já? Pode colocar aí na tela, por favor. Irmão Wanderson já fez a oração pelo estudo da Bíblia. Então nós estaremos... Pode colocar, viu, Jonas? Nós estaremos fazendo um resumo, tá, igreja? De alguns fatos históricos que o livro do Apocalipse relata. E aí, gostaria de começar falando sobre 2 textos. Um está no livro de Daniel e o outro no livro do Apocalipse. Então abram a Bíblia de vocês em Daniel, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Profeta Daniel, capítulo 12. Não tem como, igreja, nós estudarmos o livro do Apocalipse sem estudar o livro de Daniel. São 2 livros que estão muito unidos. O Espírito Santo esteve com Daniel para falar sobre o fim da história humana de pecado, mas também o mesmo Espírito usou João para escrever o Apocalipse. De forma alguma. Pode passar a próxima imagem.
Ron Stefanovic, que ele escreveu aquele livro, O Apocalipse de João. É um livro bom, hein? Um livro pequeno. Cada capítulo se refere a um capítulo do livro do Apocalipse. É uma leitura muito agradável. Ele tem essa citação aqui, ó, ele diz assim, ó: se nós realmente queremos saber sobre o que acontecerá no tempo do fim, nós temos que ler o quê? A Bíblia. E tem muito crente adventista que não lê Bíblia, confia apenas no pregador. Está se tornando como qualquer um outro de qualquer outra igreja. Nós não podemos fazer isso. É um incentivo que eu dou aqui a você. Separe todos os dias um tempo para ler a Bíblia. É o alimento que nós vamos precisar para os últimos momentos da história desse mundo. Leia a Bíblia. É importante vir para a igreja? É importante você ouvir a palavra? Isso edifica. Mas o que sustenta é diariamente na tua casa, no teu quarto, você buscar o poder do Espírito Santo. Então, igreja, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho alguns aspectos sobre o livro do Apocalipse. Me pediram para falar sobre isso, os dois chefes ali, o Jonas e o Beto, e eu como um servo obediente, né? Então, vou atender aí o pedido. Então, eu separei para vocês algumas características interessantes do livro do Apocalipse. Primeiro, ele tem esses dois aspectos, o contexto e as características literárias. Para vocês não ficarem desesperados, isso aqui vai ficar disponível para vocês, tá? Já está com o Jonas, mandei para o WhatsApp do Jonas, mas eu peço a gentileza de vocês não compartilharem isso aqui com quem não está aqui. Mas por quê, pastor? Porque a pessoa ela vai ter acesso ao conteúdo sem ouvir o comentário, o contexto, e pode correr o risco dessa pessoa olhar e entender diferente daquilo que eu estou falando. Então, esse material vai ficar disponível para vocês, tá? Próximo domingo eu prego aqui de novo, é isso mesmo, Jonas? Aí no outro domingo eu vou trazer outro conteúdo e quem tiver aqui, aí a gente compartilha também, tá? Vamos ver se a gente traz brinde no próximo domingo, tá bom? Sortear aí um brinde aí, a moto do Beto, coisa do tipo. Vamos lá. Então, o Apocalipse ele tem dois aspectos, o contexto e a característica literária. Vamos para o contexto, pode passar a próxima imagem. O contexto é o quê? É o contexto imediato. E o que quer dizer contexto imediato? É o que o livro que está diante dos teus olhos oferece a você de informação. Então é importante você saber, quando você for ler um texto do Apocalipse, você saber quem escreveu, quando escreveu, onde escreveu, como escreveu, para quem escreveu, por que escreveu e para que escreveu. Você entendeu? Detalhe, mas durante um período determinado de tempo. Quando esse período terminasse, o livro de Daniel seria esquadrinhado, ou seja, estudado, examinado, e assim o Espírito Santo daria entendimento para aqueles que iriam estudar este livro. E a história mostra que, de fato, isso aconteceu. No início do século XIX, o livro de Daniel foi estudado em vários lugares, muitas pessoas começaram a compreender as profecias deste livro. Mas o texto diz também, igreja, que outros, ao invés de buscar conhecimento do livro, eles iriam permanecer na rebeldia dos seus pecados. Ímpios, continuando a impiedade de seus corações. Então, mostrando um quadro aí de dois grupos. Aqueles que estariam afundando cada vez mais nos seus pecados e aqueles que estariam se rendendo ao Senhor e encontrando sabedoria nas Escrituras Sagradas. Agora nós vamos ler Apocalipse capítulo 22. Vamos para o livro de Apocalipse capítulo 22. Vamos ler então o versículo 10, 11 e 12. Apocalipse capítulo 22, versículo 10, 11 e 12. Pode ir passando, viu? Os textos já... Isso. Mais uma vez. Pronto. Acompanhe comigo. Aqui está algumas traduções diferentes que eu coloquei aí na apresentação do PowerPoint, mas na tradução Almeida Revista Atualizada diz assim, ó:
Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha que interessante, igreja. Agora, o anjo diz para João que não era para ele selar o livro, sendo que a mensagem do anjo para Daniel é que selasse o livro. Para o livro de Apocalipse, a proposta é diferente. O livro não deveria ser selado. Por quê? Porque estava no tempo do fim. O livro de Daniel deveria ser selado, porque ainda não tinha chegado o tempo do fim. Olha que interessante. E aí aparece agora, então, os dois grupos. Novamente a repetição. Uns vão continuar na prática da impiedade, nos seus pecados, outros estarão sendo santificados. A pergunta é: que evento, olha só, que evento ocorreu entre o período em que Daniel viveu e o período que João viveu, que determinou o tempo do fim? Vou contextualizar para que a pergunta seja repetida, ok? Daniel recebe a visão, as visões, o anjo diz: sela o livro, porque aí isso está determinado para o tempo do fim. Vem João, recebe do anjo as visões, e o anjo diz assim: não sele o livro, porque estamos no tempo do fim. A pergunta é: que evento aconteceu entre o período de Daniel e João que determinou o tempo do fim? Isso mesmo, irmão Wanderson. A vinda de Cristo, o seu sacrifício, a vitória de Cristo sobre a morte, o seu retorno ao céu, assumindo como intercessor e também recebendo a autoridade de salvar, é que determinou o tempo do fim. É isso mesmo. Vocês entendem agora? É importante vocês entenderem essas informações. Porque alguns têm dificuldade de entender o que é tempo do fim e o que é fim dos tempos. Existe uma diferença. Tempo do fim é o tempo já determinado pelas profecias reveladas a Daniel a respeito do Messias, que viria para fazer a obra de redenção da humanidade. A partir do Messias, inicia então o tempo do fim. Mas, pastor, e o fim dos tempos? É aqueles eventos que acontecerão, que precederão a vinda de Cristo. Vocês estão entendendo? E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Sobre esses eventos apresentados em Apocalipse, sobre os fins dos tempos. É importante nós vermos que o próprio Cristo, pode passar a próxima imagem, em Mateus 24, 14, vocês não precisam procurar, mas está ali o texto. Jesus Cristo falou assim, vocês vão pregar o evangelho a todos os lugares, a todas as pessoas. Esse evangelho deve chegar em todos os lugares. Essa tradução da King James fala que em lugares habitados, para testemunho para todas as nações, então virá o fim. Então, assim, eu sei que falar de profecia para alguns é difícil compreender, mas se você analisar, a Bíblia ela tem uma lógica em tudo que ela fala, até de profecia. Então, Daniel recebe as visões, o livro é preservado, porque o tempo do fim ainda não tinha chegado. Lá, Daniel capítulo 9 fala exatamente sobre isso. Mas vem Jesus e inaugura esse processo para a salvação humana e dá-se início ao tempo do fim. E o próprio Jesus fala, depois que ele morre, depois que ele ressuscita, a última obra de Cristo na terra foi a grande comissão, ao dizer para a igreja: vocês vão e vocês pregam o evangelho. De que forma? Dando testemunho. Dando testemunho.
E quando vocês derem testemunho a todas as pessoas, o que é que diz o texto? Virá o fim. Então, aqui nós encontramos, na ordem cronológica, histórica, o início do tempo do fim. A partir do momento em que Jesus realiza a sua última obra nessa terra. E qual foi a última obra de Cristo nessa terra, igreja? A grande comissão. De vez em quando eu vou fazer umas perguntinhas para ver se vocês estão acordados, viu? Tá bom? A grande comissão. Agora vem o desafio. Pode passar a próxima imagem. Qual é o contexto hoje? Quais os desafios hoje para pregar o evangelho? Como está a fé cristã no mundo? Pregar um bom sermão? Ó a dica aqui, ó. Quer pregar um bom sermão? Pega essas perguntinhas aí, ó, e faz essas perguntas diante do texto que você está lendo. Você, depois de ler, examinar, estudar o texto, você encontra as respostas. Encontrou as respostas, você vem na igreja e compartilha isso com a igreja. Você vai pregar um sermão extraordinário. Porque se você abre o texto e você diz para a igreja quem escreveu aquele texto que está sendo lido, quando escreveu, onde escreveu, como escreveu, para quem escreveu, por que escreveu e para que escreveu, você alimentou a igreja. Com o livro do Apocalipse é necessário, porque existe um contexto imediato no livro do Apocalipse. Passa a próxima imagem, isso aqui vai ficar disponível para vocês. O contexto histórico, João, não qualquer João, mas o irmão de Tiago, o filho de Zebedeu, que escreveu o livro de João. Alguns nem sabem quem escreveu o livro de João. Alguns nem sabem que o João que escreve o Apocalipse é o mesmo João que escreve o Evangelho. E muitos nem sabem que o livro do Apocalipse, ele é um livro que traz... É um livro que foi escrito no período de 95 anos depois de Cristo, ou seja, na velhice de João, na ilha de Patmos, porque João estava preso. Ele estava preso por causa do quê? Testemunho que ele dava de Jesus. Ele recebe em visões e escreve isso para as igrejas. Era o último dos apóstolos que estava vivo e os cristãos estavam vivendo ali um período de perseguição. O que nós não podemos ignorar é que quando João recebe as visões, essas visões, gente, também era para trazer esperança para o próprio João. Deus, ele agiu dessa forma. João estava preso. João viu os outros apóstolos se tornando mártires. João viu a igreja sendo perseguida. João viu os cristãos sendo presos. Imagina o que se passava na cabeça do João. Será que realmente tudo isso valeu a pena? Será que não foi em vão tudo isso? Será que de fato a obra de Cristo nos dá condições de vida eterna, de salvação? Será que compensa todo esse sacrifício? Aí João, então, no capítulo 4 e capítulo 5, ele recebe a visão de Jesus sendo apresentado junto ao Pai e recebendo autoridade. Olha que interessante. E quando João ele recebe a visão do capítulo 4 e capítulo 5, João entende então o quê? Tem que pregar o evangelho. Mas por que tem que pregar o evangelho? Porque Jesus recebeu a autoridade de salvar. O contexto ajuda a compreensão do livro. Vamos agora ao próximo aspecto aí, por favor, Robson. As características literárias. Existe no livro do Apocalipse a linguagem simbólica. Quando você vê essa palavra anjo no livro do Apocalipse, você pode entender que isso seja o quê? Mensageiro. Águas significa povos, nações. Babilônia significa confusão religiosa. Alguns esperavam que eu dissesse igreja católica, né? A nossa igreja passou muitos anos falando isso. Mas igreja, Babilônia não é igreja católica, tá? Não é. Babilônia é um sistema de oposição a Deus que começou no céu. Começou no céu. Besta, em Apocalipse, significa reino, poder. Branco, pureza. Cavalo, batalha. Ceifa, o fim do mundo. Chifre, rei ou reino. Dragão, Satanás. Cordeiro, Jesus e por aí vai. Jonas, eu deixei ali
Você pediu, né? Aqui, gente, é uma tabela com vários nomes e o significado deles e os textos bíblicos. Quem não tem e quiser, pode pegar ali no final do culto, tá bom? Isso aqui é muito bom, ajuda demais, tá? Pode passar a próxima imagem. Agora, então, vamos para um outro fenômeno interessante no livro do Apocalipse, que é o fenômeno da repetição e da ampliação. Isso aparece muito. Você vê que no livro do Apocalipse aparece lá, né? 7 Espíritos de Deus, no capítulo 1, verso 4, estrelas, 7 candeeiros, 7 anjos, 7 igrejas. Mas as 7 estrelas que aparece lá no versículo 16, o versículo 20 diz que essas 7 estrelas são 7 anjos. E os 7 candeeiros que aparecem lá no verso 16, o verso 20 diz claramente, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. É o fenômeno da repetição e da ampliação. Próxima imagem, por favor. Olha como aparece lá, ó, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e os 7 flagelos, que são as 7 pragas. Isso está do capítulo 1 até o capítulo 16 de Apocalipse. E as 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 flagelos, eles fazem parte de o mesmo contexto histórico. Esse fenômeno, igreja, ele pode ser compreendido da seguinte forma, só para exemplificar. Imagine que eu chego aqui e digo para vocês que ontem eu vi o irmão Wanderson. Passei para vocês uma informação. Daqui a 10 minutos eu digo para vocês o seguinte: irmão, vocês lembram que ontem, que eu disse para vocês que ontem eu vi o irmão Wanderson? Então, eu vi ele na igreja. Eu estou passando para vocês a mesma informação, não estou? Só que da segunda vez eu estou falando coisas que eu não falei da primeira vez. Daqui mais 10 minutos eu chego para vocês e falo: irmãos, como eu já havia dito, ontem eu vi o irmão Wanderson, eu o encontrei na igreja e ele estava enchendo a barriga de feijoada. Eu não estou passando a mesma informação? Só que dessa vez agora eu falei coisas que eu não falei das outras vezes. Isso acontece lá em Daniel, quando o rei tem a visão lá da estátua dividida em partes. Quando Daniel tem a visão dos animais dividida em partes. Quando ele vê lá o carneiro e o bode. Você vê que são visões sobre a mesma coisa. Só que detalhes que no sonho do rei Nabucodonosor não aparece no sonho que Daniel tem dos 4 animais. E detalhes que não aparecem no sonho dos 4 animais, aparece lá no encontro do carneiro com o bode. É um fenômeno característico dos livros proféticos de Daniel e de Apocalipse. É a repetição, mas agora, quando repete, amplia, dá informações que não são passadas antes. Vocês estão entendendo? Vamos à próxima imagem aí. Não se preocupe, igreja, antes de meia-noite eu termino, tá? Então agora vem um desafio. Esse é o evangelho que precisa ser pregado a todo mundo, para que quando o evangelho for pregado a todo mundo, então possa vir o fim. A partir do momento em que Deus, por meio de Jesus Cristo, deu à sua igreja essa ordem, nós estamos vivendo agora esses dias. O que vai acontecer daqui para frente é o que eu vou falar para vocês agora. Mas nós estamos vivendo essa realidade da necessidade de se pregar o evangelho ao mundo todo. Quando o evangelho for pregado no mundo todo, aí eu vou mostrar para vocês agora o que vai acontecer. Porque Apocalipse fala sobre isso. Vocês querem saber? Ou eu deixo para o próximo domingo? Pode ser para o próximo domingo, não pode, Jonas? Posso deixar para o próximo domingo? O Jonas não está animado não ali. Mas eu vou falar porque no próximo domingo eu tenho outras coisas para falar. Então, quando o evangelho for pregado, vamos imaginar que todo mundo agora tem conhecimento de Jesus Cristo, quem é Jesus, o que ele promete. O que vai acontecer? Próxima imagem aí. Mostra aí a próxima imagem. Quantos de vocês já ouviram falar do decreto dominical? Ah, pastor, mas
Isso daí não vai acontecer. É um direito seu não acreditar. Quando eu entrei na igreja adventista, meu pai é batista, meu pai nasceu na igreja batista. Pense num homem de convicções muito firmes. E eu conversando com ele, eu era muito novo, acho que eu tinha uns 13, 14 anos na época, eu falando com ele sobre o decreto dominical, ele falou assim: Jorge, isso não vai acontecer. Ele falou para mim: não tem como, não tem possibilidade do mundo ser obrigado a reverenciar o dia de domingo. E eu falei para ele assim: mas pai, a profecia ela está direcionada a isso. Aí ele falou para mim: num dia em que isso acontecer, eu vou para a sua igreja. Ele falou desse jeito para mim. Eu guardei isso no meu coração e até hoje tenho orado por ele. Decreto dominical. Para quem imagina que isso não vai acontecer, lembrando que eu estou partindo do contexto em que, neste momento, o mundo todo ouviu falar de Jesus. Por meio do Espírito Santo, por meio da pregação, através de nós, sei lá como. Eu não sei como esse evangelho vai ser pregado, mas que vai ser pregado, vai. Vem o decreto dominical. Igreja, para quem acha que isso daí está difícil de acontecer, é só você ver o que está acontecendo no Brasil. Eu não sei quantos de vocês viram uma reportagem que passou também agora esses dias. Eu não sei aonde foi, mas estava tendo um culto no domingo, era 7h40 da noite, a polícia entrou, mandou parar o culto, tinha uma irmã cantando, os policiais vieram, pegaram a irmã e levaram a irmã presa. Pegaram o equipamento de som da igreja e levaram preso. E a pastora ficou sem entender nada. E os policiais, junto com os fiscais da prefeitura, gente, fiscal da prefeitura, domingo à noite, eles mediram pelo aparelho lá que eles estavam com um volume muito alto. A lei diz que até 10 horas da noite, alguns sons podem ser ainda permitidos. Depois das 10 horas da noite, nenhum tipo de barulho. Era 7h40 da noite. A pastora, ela relata que quando eles saíram da igreja, e o constrangimento da irmã que foi presa porque estava cantando, eles passaram por vários lugares que estava tendo festa, bebida, e o som tocando a toda hora. E os fiscais pararam? Pararam não. Porque funk não incomoda. Pagode não incomoda. Você está entendendo? Isso não é problema. Mas os fiéis reunidos adorando ao Senhor é um problema. Analisa, busquem ver o contexto que vocês estão vivendo, que nós estamos vivendo. Você vai ver que não é difícil, não. Hoje não tem mais propagandas fazendo menção a Jesus Cristo, porque não pode. Mas levar uma equipe de pessoas do candomblé para fazer uma cerimônia lá no Palácio da Alvorada, pode. Intolerância religiosa, ela só serve para qualquer outra religião no mundo, menos para a religião cristã. Qualquer trabalho feito pelo o governo contra a fé cristã não é tido como intolerância religiosa. Porque somos nós que somos vistos como aqueles que trazem ameaças à sociedade. Essa história, ela sempre foi assim e vai ser sempre assim. Você acha difícil acontecer isso? Apocalipse capítulo 13, versículo 16, fala lá que este poder religioso, junto com um poder político, eles farão coisas, muitas coisas, porque eles têm poder e autoridade. Próxima imagem aí. Depois do decreto dominical, olha o contexto, em que o povo de Deus que se manter fiel ao Senhor serão perseguidos, então virá o fechamento da porta da graça. Porque o contexto é o seguinte: alguns acreditam que por uma preservação ambiental será propagada a ideia de que
haverá necessidade de um dia para que todas as atividades de trabalho, de produção, fábricas se encerrem. Porque um exemplo, o mundo ganhou com a pandemia, o mundo ambiental ganhou. Depois de 22 anos, na pandemia, é que o céu de São Paulo amanhecia claro. Porque o índice de poluição diminuiu. Então, de fato, a pandemia, ela trouxe um bem à terra. Então, isso acabou incentivando e acelerou o processo para pensar na possibilidade da gente ter um dia na semana de parar tudo. Pensando o quê? Na preservação da terra. Então, a ideia é essa. E eu costumo dizer assim, no dia em que te obrigar a não trabalhar no domingo, não tem problema. Não tem problema. Não pense que se você, sendo obrigado a não trabalhar no domingo, e você fizer, você vai estar desobedecendo a Deus, não está não. Você está entendendo? Se você trabalha numa empresa, e essa empresa em determinado momento chegar para você e falar assim, olha, a partir da próxima semana, ninguém vai trabalhar aqui no domingo. Você está sendo obrigado a obedecer, correto? Agora, se aparecer uma lei dizendo que você vai ser obrigado a trabalhar no sábado, é nessa hora em que você vai ter que escolher, ou você obedece a Deus, ou você obedece aos homens. Vocês estão entendendo a diferença? Então, a obrigação de não trabalhar no sábado não se caracteriza que você está se rebelando contra Deus. Mas uma lei que te obriga a desobedecer a Deus, aí sim. Então, depois desse processo do decreto dominical, Ellen White ela fala que vai ser a oportunidade que as pessoas terão para lembrar da mensagem pregada. E aí onde eu tenho a esperança de que o meu pai possa, então, aceitar a mensagem. Ele falou isso. Muitos se converterão, porque muitos lembrarão da pregação. O decreto dominical, obrigando as pessoas. Vocês estão entendendo? E tem muitos homens e mulheres hoje se manifestando em favor da liberdade. Muitos homens e mulheres farão parte deste povo e nós ficaremos surpresos. Porque são homens e mulheres que entendem o valor da liberdade. E aí então virá o quê? O fechamento da porta da graça. É o momento em que aqueles que de fato decidiram obedecer ao Senhor estarão amparados pelo Senhor. E aqueles que escolheram viver como quer, ou buscando aquilo que é mais cômodo para ele, esse continuará sendo persuadido pelas obras do inimigo. Depois do fechamento da porta da graça, igreja, então vem o próximo evento, que aí vem o quê? O decreto de morte. E aí tem alguns textos, né? O Apocalipse 16 fala sobre as pragas que virão como sinal. E muitos que estarão sofrendo essas pragas colocarão a culpa em quem? Naqueles que estão obedecendo a Deus. Por que todo mundo guarda o domingo e esses insistem em guardar o sábado? Então essas coisas estão acontecendo, é culpa deles. Então é o momento em que dá-se início à perseguição. Detalhe, viu, igreja? Tem irmãos aí pregando que todo mundo vai ser perseguido, que todo mundo vai morrer. Tem gente pregando isso daqui, assustando o povo. Eu vi há uns dias atrás um pregador da igreja falando sobre isso aqui, e eu só consegui ouvir 5 minutos, que eu não aguentei. O desespero, a angústia que dá. Mas lembre-se, Deus tem um povo, e Deus vai preparar um povo para estar firme, para viver esses momentos. Se vai ser eu, se vai ser você, só Ele sabe. Tem gente pedindo isso aqui, ó. Tem gente dizendo que para ser salvo tem que passar por isso aqui. Não. O que nós temos que entender é que quem tem o controle sobre todas as coisas é Deus. E as pessoas a qual Deus separará para viver esses dias são pessoas que vão dar testemunho, vão ser fiéis, vão ser pessoas que estarão sendo sustentadas. E aqueles que pertencem ao Senhor
E Deus sabe que não suportarão esses dias. Deus fará o melhor por essas pessoas. Entenda, alguém pode estar vendo assim, meu Deus, pastor, eu tenho medo às vezes de ser assaltado, imagina isso. Deus é Deus e sempre vai ser Deus para nós e para a sua igreja. Mas o ponto é esse. Vem o decreto dominical, vem o fechamento da porta da graça e vem então essa obrigatoriedade, e aí aqueles que não obedecerem sofrerão perseguições. A Bíblia também deixa claro para nós que haverá, pode passar a próxima imagem, a ressurreição de um grupo para ver Jesus voltar. Jesus Cristo falou isso, né? Em Mateus capítulo 25. Você me verá vindo sobre as nuvens do céu. Então, acredita-se que um grupo ressuscitará no momento em que Jesus estiver voltando, porque depois em que o povo de Deus estiver sendo perseguido, o próximo evento vai ser exatamente a volta de Jesus. Mas antes da volta de Jesus, um grupo ressuscitará para ver aquele a quem eles condenaram à morte, aquele a quem eles prenderam, julgaram, humilharam. Esses ressuscitarão para ver Jesus vindo com poder e toda glória. Próxima imagem, Robson, por favor. Então, igreja, acontecerá isso aqui, ó. A promessa lá de João 14, do verso 1 ao 3. Ele voltará. E assim como Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz, todas as pessoas verão Jesus voltar. Então, nesse momento de angústia, em que os filhos de Deus estarão sendo perseguidos, ameaçados, é nesse contexto, e eu estou falando dos últimos tempos, tá? Dos últimos tempos. Esse é o contexto. Nesse momento de angústia, então aparecerá um sinal no céu. Esse sinal é Jesus vindo com poder e toda glória. E aí o texto é muito claro em dizer que todos verão Jesus vindo com poder e grande glória. E o que vai acontecer, igreja? E agora é o texto que eu gostaria de ler com vocês. Abram a Bíblia de vocês em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 16. Por ocasião da volta de Jesus, ele aparece no céu com seus anjos, aqueles que o prenderam, aqueles que o crucificaram, ressuscitarão para ver Jesus vindo com poder e toda glória. Mas o texto bíblico diz para nós o seguinte, capítulo 4, versículo 16 de 1 Tessalonicenses. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e verão Jesus vindo entre as nuvens do céu. Haverá a ressurreição dos salvos. Essa é a primeira ressurreição. É o momento em que Jesus, por ocasião da sua vida, ressuscitará os salvos. Próxima imagem, e nós vamos ler o verso 17, que diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Alguns pontos importantes, igreja, nesse texto aqui. Primeiro, é o único versículo da Bíblia que usa a palavra arrebatamento. Você não vai ver em outro lugar na Bíblia essa palavra arrebatamento. E essa palavra, ela aparece em um contexto em que Jesus está vindo e todos estão vendo. Então, essa ideia de que o arrebatamento secreto da igreja, isso daí não é bíblico. Eu não sei quantos de vocês já assistiram a série Deixados para Trás, que prega isso. Que a igreja será arrebatada de forma secreta e a igreja não presenciará a grande tribulação. Isso não é verdade. A Bíblia não diz isso.
os salvos mortos ressuscitarão. Os salvos vivos serão transformados. E aí, como um rebanho, subirá para ter um encontro com Jesus, o seu grande pastor. Esse é o momento em que a igreja é arrebatada. Isso de forma visível e de forma universal. Todas as pessoas verão. E o texto então termina dizendo assim: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Detalhe, igreja. Esse verso, ele refuta também a ideia de que a pessoa morreu, vai para algum lugar. Tem gente que prega isso. Morreu, foi para o céu. Morreu, foi para o inferno. Morreu, foi para o purgatório. Se morreu e foi para algum lugar, não morreu. Só mudou de plano. E Deus deixou bem claro que o homem morre. Quem foi o primeiro a pregar nessa terra que o homem não morre? Quem foi? Foi Satanás. Então, se o texto diz assim, e só assim estaremos para sempre com o Senhor, é porque os salvos ainda não estiveram com o Senhor. Estão descansando o repouso do justo, aguardando o grande dia em que eles serão o quê? Ressuscitados. Igreja, só ressuscita quem está morto. Você está entendendo isso? Só ressuscita quem está morto. Se Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se lá ele fala também que no último dia uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a morte eterna. Daniel, lá no capítulo 2, ele já fala isso. Nos últimos dias, uns ressuscitarão para receber a vida eterna, outros ressuscitarão para receber a condenação eterna. Ressuscita só quem está morto. E só assim estaremos para sempre com o Senhor. É o dia em que Jesus voltará. E aí receberemos então a alegria da salvação, o galardão da vida eterna. E nós teremos então o privilégio de vivermos uma eternidade com Jesus. Como é importante pregar sobre isso. Como é importante as pessoas saberem disso. E o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses termina assim, pode passar a próxima imagem, o verso 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Quantas pessoas, igreja, precisariam estar aqui nessa noite ouvindo essas palavras? Pessoas sinceras, que estão nas suas igrejas, sedentas por ouvir as verdades das Sagradas Escrituras. São pessoas cansadas de serem enganadas, de serem usadas, manipuladas. Há um povo aí fora que pertence ao Senhor. Pessoas sinceras que querem se preparar para o céu. Pessoas que vivem um espírito de santificação. Pessoas que levam a sério a fé que professam, mas não têm um conhecimento. E nós fomos chamados por Deus para irmos e pregar para essas pessoas as verdades que a Bíblia revela para nós. E quando essas pessoas ouvirem essas verdades, e quando nós estivermos preparados para recebê-los, eles virão, porque pertence ao Senhor. Quantas e quantas pessoas estão nesse exato momento com medo da morte, com medo deste mundo violento, pessoas que não têm segurança porque é muita injustiça nesse mundo, é a valorização do erro, e estão desprezando aquilo que é bom. Eu e você vivemos em um país em que existe um exagero de valorização para com aquilo que é imoral. Eu não sei se vocês perceberam. Hoje nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas se orgulham em falar das coisas erradas que fazem. Pessoas não têm mais vergonha de mostrar a vida imoral que têm. E aqueles que vivem em retidão, fazendo o que é certo, têm vergonha de dizer isso. Olha o mundo em que eu e você estamos vivendo, em que fazer aquilo que é bom traz vergonha, e fazer aquilo que é ruim e errado
Não, isso aqui é legal, tem que falar. Quantas e quantas pessoas hoje, neste exato momento, estão chorando pela solidão que vivem, por não terem respostas às suas perguntas, por não terem mais os seus entes queridos com eles, por não saberem como vão envelhecer nesse mundo, por não saber para onde estarão indo depois que morrerem. Existem muitas pessoas, neste exato momento, precisando conhecer este evangelho que Jesus ordenou, que nós temos que pregar. Nós vamos cantar agora uma música, e essa música ela mostra essa realidade do céu. No próximo domingo, eu vou falar para vocês o que vai acontecer com aqueles que não aceitaram o evangelho de Cristo. Eu estou mostrando aqui a realidade daqueles que aceitaram. E aqueles que não aceitaram, o que vai acontecer com eles? E será que a nossa história nesta terra finaliza aqui? Jesus volta, ressuscita os salvos que estão mortos, transforma os salvos que estão vivos, esses vão para o céu para ter um encontro com Jesus. Será que isso acaba aí? No próximo domingo, nós vamos ver o que Deus ainda vai fazer pelo seu povo e o que Deus vai fazer para dar fim ao mal, para dar fim ao pecado, para dar fim ao sofrimento. Nós vamos cantar a música que fala que lá no céu não haverá mais lágrimas. Lá no céu não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. Cante, louve e coloque no seu coração o desejo de você estar nesse dia lá no céu. Amém?